Fala, gente boa, tudo bem? Eu me chamo Rafael Bittencourt, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Eu vou pedir gentilmente para você ir comigo até o final desses minutinhos importantes, um assunto interessante que as mídias estão notificando, mídias nacionais e internacionais, principalmente os cadernos de ciência dos grandes portais de notícia, estão falando do núcleo interno da Terra parando de girar ou desacelerando. Olha, isso daí assusta algumas pessoas e eu estou aqui justamente para esclarecer essa informação e te dar um norte. Obviamente, a gente que está aqui muitas vezes, estamos aqui muitas vezes falando, né, sobre escatologia, né, profecias que sinalizam para a volta de Jesus, e muitas profecias evidenciam, Jesus falou sobre os sinais, né, dos tempos, sinais da natureza, no céu, na terra, que mostrariam para os salvos em Cristo, que mostrariam para a igreja, o quão próximo estamos da segunda volta de Jesus. Ok, perfeito. O que está acontecendo? Aqui os cientistas notificaram isso aqui, ó, núcleo da Terra está desacelerando, diz estudo. Isso é interessante, hein? Estudo de grandes cientistas. Estão comentando que assim como aconteceu ou como foi observado na década de 70, eles analisando um conjunto de abalos sísmicos no interior da Terra, entende? O interior da Terra, mais ou menos assim, ó. Eu já vou mostrar para você. Estou com a maçãzinha que eu já até comi um pedaço para exemplificar a você, que é o seguinte. Eles identificaram que o núcleo da Terra, o núcleo interno da Terra, ele gira. Esse movimento do núcleo interno da Terra girando junto com o núcleo externo, que é formado de minério de ferro e muitos outros minérios, além de níquel, formam, por exemplo, são responsáveis pelo polo magnético da Terra, pelo geomagnetismo. E o movimento, esse movimento do núcleo interno junto com o núcleo externo, o movimento do manto com a crosta, e esse movimento do manto com a crosta é quase que sincronizado com o núcleo externo e núcleo interno. É como se estivesse nesse movimento, nessa sincronia, girando mais a leste. E eles observaram que na década de 70, os cientistas observaram na década de 70, esse movimento quase que parou. E depois retomou esse movimento. Como que eles verificam isso? Por sondas de grande profundidade, verificando os abalos sísmicos, certo? E eles conseguem identificar o tipo de movimentação. Então, na década de 70, eles observaram isso, foi um susto, e depois também notaram que no decorrer dos anos, esse movimento meio que se normalizou. De uns anos para cá, eles vêm observando que esse movimento da Terra, do interior da Terra, ele desacelerou, alguns dizem parou, e falam até que esse movimento está ao contrário, mais a oeste. Então o movimento que era mais ao leste, agora está mais a oeste. O que isso significa? Vou mostrar para vocês também aqui uma outra matéria além desse aí do jornal El País, né? O núcleo da Terra está desacelerando, diz estudo. Aqui um outro estudo também do El País, como o núcleo da Terra afeta o clima e os eventos climáticos. Eu já falo para você já, só para exemplificar. Matéria da CNN, núcleo interno da Terra pode ter parado de girar e pode se inverter, sugere estudo. Então o movimento, que era mais a leste, agora estão dizendo que esse movimento do núcleo interno, que é responsável diretamente pelo polo magnético, esse movimento, ele meio que parou, né? Uns dizem que parou, outros dizem que desacelerou. E que agora pode estar se revertendo, fazendo um movimento mais a oeste, né? Como se estivesse mudando tanto a rotação quanto o sentido. Isso afeta em que a nossa vida? Deixa eu explicar para você rapidamente aqui, um bate-papo rápido, né? Não vou colocar nenhum esqueminha na tela não, só para você entender. Vamos lá. É o seguinte, a Terra, eu peguei essa maçãzinha que eu já comi um pedacinho, só para exemplificar para você. Ó, aqui é a crosta, é a parte externa, ok? A parte externa da Terra. Logo depois da crosta vem o manto. Aqui, quando você vê, por exemplo, uma erupção vulcânica, é justamente um grande abalo sísmico, um movimento, esse grande pressão, uma zona, né, de ruptura na crosta terrestre. Então, a lava vulcânica em grande pressão, ela sai pela crosta, tá? Os movimentos das placas tectônicas também, que estão aqui, beleza? O movimento das placas tectônicas, uma de encontro à outra, pode formar as cordilheiras,
como as cordilheiras dos Andes e etc. O movimento de afastamento das placas tectônicas. Tem informação dos oceanos, dos mares, etc. Né? Enfim, então qualquer fissura na crosta, esse material do manto, né, que a composição é bem interessante, ele sai. Depois do manto, indo para o interior da Terra tem um núcleo externo, que é formado por minério de ferro e muitos outros minérios, e níquel, tá? E mais uma camada dentro, onde está aqui essa sementinha, é o núcleo interno. O núcleo interno, ele gira sincronizadamente com o núcleo externo. Então, imagine que essa sementinha está girando junto com esse núcleo externo, tá? O movimento desse núcleo interno, imagine uma bola de ferro do diâmetro de Marte, girando no interior da Terra, lá no interior da Terra, e esse movimento, junto com o núcleo externo, é responsável pelo eixo magnético. Pelo geomagnetismo. Lembra, estamos falando tanto da inversão dos polos magnéticos? É justamente a alteração no movimento do interior da Terra. Tá? Isso aqui afeta também o regime das marés, vou falar da questão da gravidade em relação à Lua também. Tá? Mas tá aqui, ó. Então esse movimento sincronizado do núcleo interno e núcleo externo, essa bola de ferro do diâmetro de Marte, girando com esse material de minério de ferro, níquel, do núcleo externo, girando quase que em sincronia com o manto e a crosta. Há uma sincronia, Deus é tão maravilhoso, tão perfeito, que ele fez o núcleo interno e o núcleo externo girarem em uma sincronia com o manto e a crosta. Esse movimento da Terra é responsável também pelos regimes de marés, pela gravidade. É o que mantém a Lua, por exemplo, a uma distância. Para você ter noção, a Lua se afasta da Terra a um ritmo de 3,8 centímetros por ano, justamente pela gravidade. A gravidade, né, que é exercida, essa fricção na crosta da Terra, que pressiona o manto, fazendo um movimento constante que define os regimes de marés, a subida e descida das marés. Então, o movimento do manto com a crosta mantém essa sincronia da distância com a Lua, 3,8 centímetros por ano, definindo mais próximo, mais distante, definindo os regimes de marés. Então, vamos lá. Aqui dentro é o que define justamente a duração dos dias. E os cientistas estão observando que os dias podem se tornar mais longos ou, como estão dizendo, que os dias estão ficando mais curtos. Por quê? À medida que esse movimento ele não é mais tão sincronizado, ele desacelera ou ele acelera além da normalidade, os dias estão ficando mais curtos, segundo alguns cientistas. Mas isso é imperceptível para a gente, porque 1,4 milissegundo. É imperceptível para o ser humano, ok? Então nós não veremos grande diferença. Eu sei que a Bíblia diz que na grande tribulação, se aquele tempo, né, se a grande tribulação não fosse abreviada, se os dias não fossem abreviados, as pessoas não resistiriam, mas por causa dos santos, aqueles dias serão abreviados. Por causa dos santos. Então os santos estarão lá? É uma pergunta para você. Então tá aqui, ó. Esse movimento, núcleo externo com núcleo interno, polo magnético, eixo magnético da Terra, que está em grande alteração, mexe junto com essa alteração de modo geral, né, manto e a crosta, essa alteração de modo geral mexe no clima da Terra, mexe no regime de marés. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você aqui existe uma anomalia nesse movimento que era sincronizado e a Terra já vem há um tempo dando sinais que algo está errado no seu interior, né, desde a década de 70, que hora para, o movimento fica meio fora de sincronia, né? Não sei se fica meio sincopado, né? Mas agora eles estão dizendo que o núcleo interno da Terra não está girando e que ele pode girar ao contrário. E isso afeta diretamente o eixo magnético da Terra. Obviamente, né? A inversão dos polos magnéticos tende a acelerar e também pode afetar os regimes das marés. Obviamente, afeta o clima da Terra. Isso, gente, não é motivo de se desesperar, porque essas alterações não são tão abruptas ainda, segundo os cientistas. Ok? Então, segundo os cientistas, vale a pena observar os estudos para ver essa alteração. O que eu digo para você aqui?
Toda essa lacração ideológica de que o ser humano está destruindo o planeta. Meu amigo, você acha mesmo que o ser humano tem alguma interferência nisso? O núcleo interno girando fora de sincronia com o manto e a crosta, o núcleo interno parando de girar, uma bola de ferro do tamanho do diâmetro de Marte. Você acha que o ser humano não é nem uma formiguinha comparado a toda essa grandiosidade que Deus deixou para nós habitarmos? Então, tudo segue no controle de Deus. E eu sei que os sinais nos céus, os sinais na terra seguirão e justamente vão mostrar para aqueles que aguardam a redenção que tudo está se cumprindo. Agora, isso são observações, tá? São observações. É claro que eles vão falar que é culpa do ser humano, mas isso é impossível. Está no controle daquele que dá a ordem. Ele deu a ordem e tudo foi criado em uma verdadeira sintonia, sincronia, e tudo segue o curso do que foi determinado por Deus, o Criador de todas as coisas. Está aqui a explicação para você. Então, uns dizem que o núcleo interno da Terra parou, né, que gira ali em sincronia com o núcleo externo, né, e também com o manto e com a crosta. Dizem que parou e que esse núcleo interno ele pode fazer um movimento contrário mais a oeste, não tanto a leste, é o que dizem, e isso pode afetar o regime das marés, logo pode afetar o clima da Terra. Tá? Dizem que essa alteração não será tão abrupta a ponto de ser sentida pelo ser humano, provocando catástrofe, etc. Eles escondem as informações, mas de todo modo, fica aqui que essas alterações a priori não são tão sentidas imediatamente pelo ser humano, assim como os dias ficarem mais longos ou os dias ficarem mais curtos, como eles estão afirmando que os dias tendem a ficar mais curtos, mas aí são milissegundos, a gente não consegue perceber. Bom, eu paro por aqui, espero que tenha conseguido explicar para você, né, que é um assunto com muitas informações, etc. Não deixe de compartilhar. Um abraço. Tchau, tchau.